Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira, hoje dia 10. Estamos aí finalizando nossa semana, finalizando também nosso livro didático, livro 2, né? Livro 2. Né? Então, graças a Deus conseguimos, né, concluir, né, com êxito. Hoje nós iremos fazer a correção, tá certo, da atividade anterior e também trazemos aqui a expansão urbana em áreas de risco. A gente finaliza hoje nosso livro didático e semana que vem começaremos um novo assunto, tá bom? Então vamos lá para o que importa. Estejam aí com o livro de atividades em mãos para a gente poder corrigir página 26 e 27. Vamos lá com calma. Oitava questão. A imagem a seguir registra a deposição de cinzas e material piroclástico de erupção do vulcão Fuego, na Guatemala em 2018. Nessa imagem você consegue ver essas cinzas. Porque em regiões economicamente menos desenvolvidas, como a Guatemala, as populações são mais vulneráveis a desastres naturais ou impactos socioambientais. Por quê? Porque justamente essas pessoas mais vulneráveis, né, por ter menos condições financeiras, se instalam em áreas de risco. Então elas são muito mais vulneráveis do que aquelas pessoas que têm uma condição socioeconômica bem maior. Então é devido a isso, tá certo? Aqui fala um pouquinho, né, de acordo com o livro didático, mas se você fez de acordo com o que eu expliquei agora, essa vulnerabilidade, principalmente por ter menos condições, né, de ter uma moradia mais distante, desses pontos mais vulneráveis, desses pontos mais que tem esses desastres naturais, tá ok, tá correto, beleza? Então, basicamente é isso, né? As pessoas são mais vulneráveis justamente porque têm uma condição socioeconômica inferior, que acaba impossibilitando que elas venham, né, conseguir uma moradia em lugares que ocorram menos riscos, né? Tenham menos riscos. Nessa questão 9, pessoal, a gente tem que analisar isso aqui, né? Leia o texto a seguir. Enquanto as florestas tropicais do Golfo da Guiné vão se reduzindo às últimas áreas remanescentes por volta de 10% da área original, as áreas da lavoura comercial, de cacau, café, amendoim vão se expandindo. Então, olha aí, é um contraste, né? Enquanto as florestas estão diminuindo, as áreas comerciais de amendoim, café, cacau, né, lavoura comercial, têm se expandido. Aqui você consegue ver um mapa da vegetação da África, né? A parte verde aí são as florestas tropicais equatoriais, né? A parte um verdinho mais claro é a floresta subtropical e temperada. Temos as savanas, formações mistas, deserto, pradarias e estepes e vegetação mediterrânea, tá bom? Então, de acordo com isso, a gente vai responder as próximas questões. Pessoal, assinale com uma seta no mapa a área que corresponde ao Golfo da Guiné. Então, a seta deverá apontar para a região compreendida entre Costa do Marfim e Gabão. Então, é mais ou menos aqui, pessoal. Vou procurar aqui Costa do Marfim e Gabão aqui para podermos fazer. É aqui, olha. Bota uma setinha aqui, mais ou menos aqui, ó. Tá certo? Então, aí é o Golfo do Guiné. Fica aí próximo da Costa do Marfim. Beleza? Letra B, pessoal. Que relação é sugerida no texto? Bem simples, não precisa nem ler aqui. Qual é a relação? A relação que estão desmatando uma velocidade muito maior e, em consequência disso, estão aí com atividades agrícolas, né, de cacau, de café e etc. Tá bom? Olha aqui, ó. Você vê aqui o avanço da expansão da agricultura e o crescente desflorestamento. Então, há um avanço na agricultura e um decréscimo aí, né, nas florestas, tá certo? Próximo, letra C. Embora em proporções diferentes, que região brasileira tem um contexto econômico e ambiental similar ao tratado nessa questão? Então vejam só, que região brasileira tem florestas aí ou áreas de vegetação
sendo retiradas para que se aumente, né, o número aí de agricultura, para que se aumente o avanço agrícola. São duas áreas principais, pessoal. Essa é a floresta amazônica, que tem sendo vastamente devastada para agricultura e pecuária, e também o cerrado, que inclusive lá no cerrado nós temos a maior produção agrícola de soja do Brasil, tá certo? Então, olha aqui, ó, são os domínios amazônico e do cerrado, beleza? Leia o texto a seguir. A gente vai ler o texto agora, né? A exploração mineral, principalmente a que envolve grandes áreas, é uma das atividades econômicas responsáveis pelo avanço do desmatamento em florestas tropicais e savanas da América Latina e África. Além disso, a forma como muitas vezes essa atividade é desenvolvida nessas regiões compromete também as relações sociais. Justifica a afirmação presente na segunda frase, explicando como a mineração contribuiu para o desgaste e conflito das relações sociais de uma comunidade ou população. Aí está aqui, olha. Como se constata em regiões de conflito, como em Katanga, a mineração contribuiu para tornar ainda mais difícil o dia a dia da população, tá certo? Por quê? Porque concentra renda e explora a mão de obra. Então isso aí dificulta as relações sociais, porque a mão de obra é muito barata, as pessoas trabalham ali de graça, né, de forma exploratória de fato, né, ganham muito pouco e a renda de fato fica na mão de poucas pessoas. Então gera aí uma relação social conflituosa, tá certo? Devido a esses contrastes que existem na exploração mineral. Pessoal, a imagem abaixo corresponde à ilha de Hispaniola, situada em Grandes Antilhas, na América Central. A esse respeito da região, representada completa e responde a seguir. Essa ilha abriga dois países. Né? Que países são esses? É o Haiti, essa ilha, e a República Dominicana. Então, dentro dessa ilha, nós temos dois países, tá bom? Então, aí não tem mistério. E aí, finalizamos, né? Foi a última questão. Vamos agora para finalizarmos o livro didático, né? Pessoal, expansão urbana em áreas de risco. A gente tem visto muito isso, né? Como eu falei naquela questão, né, no início aí. Por que essas pessoas acabam, né, indo para essas áreas de risco? Porque não tem condições. Né? Então, a expansão urbana de forma desordenada fez com que as pessoas, né, cada vez mais entrassem e construíssem em áreas de risco, como encostas, como próximo de várzeas. Né? Então é complicado. Isso se deu principalmente a partir da segunda metade do século XX, com a plena urbanização. Isso aí começou com o êxodo rural. Aí, com o êxodo rural, o que é êxodo rural, pessoal? É a saída das pessoas do campo para a cidade. Quando as indústrias chegaram no país, né, e as máquinas chegaram no campo, fez com que houvesse o inverso. As pessoas naquela época viviam mais no campo do que nas cidades. Nós tínhamos uma urbanização pequena. A partir da década de 40 para 50, meados do século 20, começou a se inverter essa situação. Eu acho que na década de 50, já 60, já tínhamos mais pessoas urbanas do que, né, vivendo mais nas cidades do que na zona rural. Se inverteu o quadro devido ao êxodo rural, a saída do campo, das pessoas que viviam no campo, para a cidade. Então, olha, nas cidades, as áreas mais bem dotadas de infraestrutura são mais valorizadas. Então, é óbvio, quem mora no centro, por exemplo, de Garanhuns, é muito mais valorizado seus imóveis do que quem mora na periferia, nos bairros mais afastados. Isso aí é bem óbvio. Apesar que ultimamente está se mudando também esse conceito. A gente tem visto aí condomínios, né, luxuosíssimos aí, afastados do grande centro. Então, já está se mudando esse conceito também. Em áreas densamente povoadas, que tem muita população, a expansão das cidades comumente ocorre sobre terrenos vulneráveis a desastres socioambientais. Então a cidade está muito grande, muito cheia, né? Aí vai se afastando, vai crescendo, né? E as pessoas vão, por exemplo, construindo suas casas em áreas mais vulneráveis, próximo a encosto de morros, como está aqui, olha, em áreas de várzeas, tá certo? E até mesmo próximos a depósitos de lixo, compromete a saúde das pessoas. Outra coisa que complica é a retirada da cobertura vegetal.
para instalação de casas, que deixa aí o solo suscetível à erosão e também a deslizamentos. Tá aqui imagem, né? Você pode ver aí a construção de casas aqui, né? Houve deslizamentos, mas vejam onde construíram essas casas. É realmente absurdo. Você vê, ainda mantiveram aqui uma vegetação, tá certo? É o que ainda impede que haja mais erosão, mas o tipo de construção aqui é propício, né? Extremamente propício aí para deslizamentos. E essa área aqui, pessoal, embaixo, que é em Porto Velho, é uma área mais plana, mas aí o que? Próximo de rio. As pessoas acabam construindo muito próximo de rio e acaba também havendo enchentes. Esse é outro problema. Que em ambos os casos, pessoal, a ocupação desordenada do espaço urbano leva milhares de pessoas à situação de risco. Então, quando a gente fala em situações de risco, a gente lembra muito do Brasil, mas não é só do Brasil, existe em vários países, tá certo? E é em todo o país mesmo ocorrem esses tipos, né, de desastres naturais devido também à ação humana, né? Não apenas da natureza. Vamos lá, continuando. Pessoal, até poucas décadas atrás, o Brasil, como eu falei, era um país majoritariamente rural. As pessoas viviam, em grande parte, a maioria dos brasileiros, na zona rural. Hoje não. 8 a cada 10 brasileiros vivem nas cidades. Eu já aumento isso, eu acho que 9. Nós estamos já chegando em 90%. Então, 9 a cada 10 brasileiros hoje vivem nos grandes centros urbanos, nas cidades. Tá certo? Aqui, olha. O que foi a urbanização, esse crescimento urbano? É o crescimento urbano, ou seja, refere-se à expansão física. O crescimento urbano é a expansão de fato das cidades. É o número de aumento de ruas, de casas, de moradias. Então vejam só essa tabelinha aqui que é muito interessante. Você vê que nessa primeira parte temos apenas essa parte aqui de uma construção, né, mais, né, urbanizada com prédios. Aqui você vai vendo que vai aumentando essa fatia, né, de prédios, de fábricas, né, de empresas. E aqui, meu amigo, é quase, né? Aí vamos botar aí 90%, tá certo? Então esse é o crescimento urbano, é esse crescimento aí de construções, de moradias, de praças, de prédios, de indústrias que ocorrem nas cidades. Crescimento urbano, tá bom? Pessoal, no período de 60 a 80, como está aqui, ó, o Brasil presenciou a maior migração das pessoas das áreas rurais para as urbanas. Quais são os motivos, né? A expansão da fronteira agrícola, com a chegada das máquinas, né? Aí perdendo as pessoas emprego que vivem no campo. Também menos mão de obra, né? Que aí forçaram as pessoas saírem do campo e irem para as cidades. E também aliado a outras coisas, né? Escola, naquela época de qualidade era nas cidades, né? Acesso médico, hospitalar, né? Tem mais nas cidades. Eletricidade também naquela época, nós tínhamos mais nas cidades do que na zona rural, tá certo? O contínuo aumento populacional e a urbanização podem gerar e geraram, né, várias consequências negativas, né, como poluição, excesso de lixo, a moradia, como a gente viu aqui, né, a favelização, o emprego, que aí gera desemprego, o trânsito caótico, alagamentos devido ao lixo, saneamento básico. Então aí são alguns aí agravantes do crescimento desordenado populacional nas cidades. E é isso, pessoal. Então chegamos aí na hora do desafio, tá bom? O que significa isso do rural? Eu falei, né, na aula. Defina o que é crescimento urbano, também eu falei na aula. Então você vai me dizer aí o que é esses dois, tá certo? E me enviar junto com o livro de atividades, tá certo? Tá aí o livro de atividades, desculpa, livro didático, páginas 53 e 54, junto com a hora do desafio. Aí os 5 primeiros ganham uma pontuação extra aí, né, no final das atividades, tá certo? Então sempre tem uma pontuação extra que entrega aí, né, a hora do desafio junto com as atividades. Qual é o prazo, pessoal? Até domingo, máximo às 12 horas, beleza? Então é isso, fiquem com Deus, até a semana que vem, tchau, tchau, bom final de semana a todos.